Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos à minha casa. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Eu estou feliz de mais uma vez me encontrar com vocês para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, orarmos e aprendermos a palavra de Deus. Sejam bem-vindos, tá bom? Enquanto isso, se preparem e eu já vou cumprimentando o Renato e também o Alexandre, lá de Londrina. Querido Alexandre, sempre com a gente. Também o nosso irmão Renato. Um abraço, Renato, para todos na sua casa, toda a família Dogado. Um abraço para o Carlito, Dona Célia, um beijo no coração. Que Deus abençoe, Carlito. Acatei a sua sugestão, tá bom? Ouvi o seu conselho de muitos anos aí de experiência. Uma boa noite para vocês, queridos. Uma boa noite e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine nesse instante em que nós estaremos meditando na palavra, orando. É sempre um refrigério. Quero cumprimentar minha esposa, que está aqui do lado e acabou de entrar na sala de vídeo. Um beijo, querida, no seu coração. Sei que está cuidando do Thomas, que está um pouco enjoadinho, chorando. E cuidando também da Alicia. Um beijo no seu coração, querida. Eu te amo. Tá aqui, Alicia. Manda um beijo, Alicia, para todo mundo. Quer vir aqui com o papai? Quer cumprimentar? Para quem que você quer mandar um beijo? Com você? Com o Carlito? Então fala. Tá bom. Manda um beijo. Vai lá com a mamãe. Manda um beijo. Isto. É sempre, de fato, Alexandre, é sempre bom estarmos juntos. Graças a Deus por esses recursos da tecnologia que nos permite estarmos conectados uns com os outros nesses dias de distanciamento social, queridos. Dias difíceis, né? Como a Bíblia Sagrada afirma, que os últimos dias serão dias difíceis, dias trabalhosos. Aí está a Amanda, Félix, a minha cunhada, que está com a gente. Deus te abençoe, Amanda, também o Tiago. Um abraço para a família Figueira. A paz, Amanda, paz. Paz do Senhor, minha irmã. Que Deus te abençoe muito. Tá bom? Seja bem-vinda aí à nossa comunidade, nossa sala virtual. Um abraço para o meu irmão Felipe, meu sobrinho Hector. Que saudades de vocês também. Se cuidem aí em São Paulo, hein? Muito cuidado, muita prevenção neste momento crítico. Tiago, de fato, nós todos estamos com saudades, né, da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, dos nossos cultos, e aguardamos com muita expectativa o momento do nosso retorno. E teremos saudades também dessa sala virtual. Vamos ter que dar um jeito, é um caminho sem volta, e filmar os nossos cultos, tá bom? Porque eu vou sentir falta da Amanda, do Alexandre, da Pati, do Davi, lá de Londrina, e outras pessoas que estão acompanhando aí a nossa comunidade pela internet. Sentiremos muita falta. Entramos num caminho sem volta, viu? Há tempos que muitos na nossa igreja pediam para que isso acontecesse, que a gente transmitisse os cultos. O Wellington foi um deles, depois o Tiago. Eu sempre relutei por nossa falta de estrutura, mas agora parece que entramos num caminho sem volta, né? Teremos
transmitiremos, vamos dar um jeito, os nossos cultos, os nossos encontros, os nossos estudos bíblicos pelo Facebook, porque criamos de alguma forma um vínculo com essas pessoas que nos acompanham semanalmente por aqui. Tá aí o meu irmão Felipe, um beijo no seu coração, meu maninho, meu irmão caçula, Deus te abençoe muito, tá bom? Se cuida, de fato, vai ser maravilhoso sim. Acho que é um sonho de consumo agora das igrejas ter uma estrutura, uma boa internet, um bom equipamento de transmissão. E como diz o meu irmão Renato Dogado, citando o Salmo 2 e o verso de número 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Vamos pedir para que Deus nos dê estrutura técnica na área da tecnologia para fazermos um trabalho bem feito, tá bom? Tudo começou de forma muito improvisada. O primeiro culto que nós transmitimos aqui em março, eu pendurei o meu celular e ele estava virado de costas, eu não consegui. Foi me dando um desespero, porque a gravação, a iluminação era muito inadequada. Eu pendurei ele nos livros e coloquei dois abajures velhos que eu tenho aqui em casa, uma luminária na frente, uma situação muito precária. Eu tirei foto, eu quero depois que acabar tudo isso mostrar para vocês como é que foi a nossa primeira transmissão. E aí um irmão no Paraná ficou sabendo dessa situação e doou um equipamento que eu estou usando, que é um tripé, é um kit de youtuber. Um tripé e outros equipamentos, cabo de microfone para a gente, queridos. E nós sabemos que se o Senhor se agradar de nós, Ele pode conceder para a gente ainda dádivas ainda maiores do que essas. Basta que Ele se agrade de nós, tá bom? Vamos lá, queridos, prepare o seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Você sabe que nós estamos estudando este livro tão importante, tão bonito, livro de Atos dos Apóstolos, e nós já estamos no capítulo, hoje entraremos no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Entretanto, nós vamos ler ainda o capítulo 15, Atos 15, do 36 em diante, tá bom? E aí entraremos o 16 e chegaremos até o versículo de número 10, tá? Atos 15 e 36. Pegue a sua Bíblia em atitude de culto, de adoração a Deus aí na sua casa. Pegue as Escrituras e juntos vamos estudá-la, tá bom? É um privilégio nesses dias de pandemia, de tanta confusão, de tantas notícias pesadas, de tanta preocupação, a gente ter esse momento para meditar na palavra, de estudá-la, e isto em casa. Olha só, que privilégio. Na sua casa você pode estudar a Bíblia com a igreja. Isso é algo inimaginável há muitos anos atrás. Você ter a comunhão, contato e, sobretudo, estudar as Escrituras em casa. Então, não deixe que isso se torne algo banal, queridos, tá bom? Desligue a televisão, desabilite as notificações do seu telefone, WhatsApp, dedique essa hora que teremos para estudarmos as Escrituras Sagradas, tá bom? Vamos orar? Pai querido, eu me aproximo de Ti nesta noite para dar louvores ao Senhor, glorificar o Teu santo nome, que está acima de todos os nomes, Pai. Oro pedindo a graça do Senhor sobre nós nesse instante,
que iremos, ó Deus, meditar na Tua palavra. Sê conosco, meu Deus. Abençoa-nos, guarda-nos, sustenta-nos. Ó Deus, diante de um quadro tão difícil que estamos vivendo e de tanta angústia, Senhor, e que nós não vemos saída, não vemos solução, Senhor, e os dias vão se passando, a angústia aumentando, a preocupação de muitos. Pai, esteja conosco, nos abençoe, meu Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Nesta noite é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos 15, queridos. Vamos ler. Na semana passada, nós estivemos estudando sobre um tema importantíssimo e eu disse para vocês que não haveria, num dia de feriado de 1º de maio, não haveria tema mais relevante do que este. Como eu posso saber que sou salvo? Como eu serei salvo? Como eu sou salvo? E isto teve como pano de fundo o concílio da igreja em Jerusalém, o primeiro grande concílio da igreja, que foi por causa de falsos mestres que passaram a perturbar a igreja de Antioquia, dizendo para eles que eles deveriam circuncidar-se e adotar a lei de Moisés se eles quisessem ser salvos. E hoje nós vamos ver os desdobramentos deste concílio e, na verdade, a segunda viagem missionária, tá bom? Do apóstolo Paulo. O texto sagrado diz o seguinte: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, olha só, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas. Aqui estamos, queridos, o relato da primeira desavença entre Paulo e entre obreiros, na verdade, na história da igreja. A desavença entre Paulo e Barnabé por causa do primo do Barnabé, o João Marcos, autor do Evangelho de Marcos. O que aconteceu? Por que eles chegaram a este conflito? Na primeira viagem missionária, o João Marcos acompanhou o Barnabé e o Paulo, e ele deserdou, na verdade, voltou para casa, nós não sabemos por quê. Há muitas conjecturas teológicas de que ele não concordava com o método de trabalho do apóstolo Paulo, de que sobre a pregação do evangelho para os gentios, ele teve problemas familiares, ele teve problemas de relacionamento entre Barnabé e Paulo, mas a verdade é que o texto diz que ele deserdou, ele voltou para casa. E agora, durante a segunda viagem missionária, o Barnabé deseja levar o João Marcos consigo. Ele quer levá-lo e introduzi-lo novamente na equipe missionária, mas o apóstolo Paulo não permite. Barnabé e Paulo entram em litígio, há um conflito entre os dois. E isso é interessante, porque o Barnabé, a imagem que eu tenho dele na minha mente é de que um homem pacífico, um homem não dado a conflitos, um homem que decide abrir mão das suas prerrogativas em prol da unidade, em prol da paz.
mas ele e Paulo brigaram por causa da situação. E nós ficamos diante desse cenário, quem é que está certo? O Paulo, que olha e diz o seguinte, olha, o João Marcos não é um cara confiável. Eu levei ele na primeira viagem missionária e ele deserdou. Eu não quero andar de novo com ele, eu não quero correr os mesmos riscos que eu corri com o Marcos. Ele não vai viajar conosco, ele não é digno de confiança. O Barnabé diz, não, nós temos que dar uma segunda oportunidade para ele. Nós queremos restaurar o Marcos, nós queremos introduzi-lo novamente conosco na nossa viagem missionária. Quem está certo, quem está errado? Nós não sabemos. O Paulo olha para uma visão técnica, ele não abre mão dos das suas opiniões, e enquanto o Barnabé olha para a pessoa, o Paulo olha para o projeto, ele diz, olha, o Marcos não é confiável. O Barnabé olha para o Marcos e diz, olha, eu queria te dar uma nova oportunidade. E o que acontece entre eles, queridos? Eles não chegam em um acordo. Então, forma-se dois grupos aqui, duas frentes de trabalho para o campo missionário. O Barnabé leva o Marcos consigo e ele vai para Chipre, sua região de origem, fortalecer a igreja que já existia lá. E o Paulo convida Silas, que era um profeta da igreja de Jerusalém, que estava em Antioquia, e convida ele para que ele possa ser o seu companheiro na obra missionária. E aqui nós observamos que o projeto missionário da igreja nunca foi de enviar missionários sozinhos para o campo. Sempre com uma companhia. Me parece que o método apostólico nunca foi de lobos solitários, né? Mas em equipes. Trabalhar em equipe. E você sabe que trabalhar em equipe é bom, mas demanda um desafio muito grande de unidade, de participação coletiva, de uma liderança que toma as suas decisões, mas escutam também os seus liderados. Esse foi o método da igreja. O trabalho missionário a partir de equipes. Paulo parte com Silas. Ele se torna o seu companheiro de viagem a partir da segunda viagem missionária, enquanto que o Barnabé vai com o Marcos para a ilha de Chipre. E aí o texto sagrado, nós chegamos, queridos, ao capítulo 16 de Atos. Olha só, Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Se você está acompanhando esse estudo, sobretudo nas últimas semanas, você deve lembrar-se de que Derbe e Listra foram duas cidades que Paulo plantou igrejas lá, juntamente com Barnabé, durante a primeira viagem missionária, lógico, e duas cidades emblemáticas. Por quê? Porque na primeira de Derbe, Paulo teve que fugir dela, porque houve uma conspiração entre a liderança política e a liderança religiosa para matá-lo. Então Paulo e Barnabé fogem de Derbe. E em Listra, queridos, ele é apedrejado e dado como morto. Biblistas discutem se Paulo de fato morreu e teve uma experiência de reviver. Eu não gosto de usar essa palavra ressurreição, porque ela só deve ser aplicada a Jesus, somente Jesus ressuscitou. As outras pessoas que morreram na Bíblia e voltaram a viver, elas não ressuscitaram, elas reviveram, porque elas morreram novamente. Ou se a percepção das pessoas que estavam ali foi de que Paulo estava chegando em vias de morte. O seu estado físico era deplorável. Mas, de qualquer forma, Paulo foi apedrejado em Listra e dado como morto ali. E é para lá que ele vai, queridos. Ele vai fortalecer a igreja que está lá. E eu fiquei hoje pensando de que o Espírito Santo nos conceda a mesma coragem que concedeu ao apóstolo Paulo. No lugar onde ele foi dado como morto, ele voltou para lá.
diante desse cenário que nós estamos vivendo, que o Espírito Santo, o Espírito da vida, nos conceda esta coragem de fazer o que é certo e de não temer a morte, não temer o mal. E lá, queridos, eles se encontram com uma pessoa que se tornará uma pessoa especial dentro do contexto missionário da igreja, que é o jovem Timóteo. Olha só, havia ali, 16:1, um discípulo chamado Timóteo. O que nós sabemos sobre ele? Ele é discípulo, ele é seguidor de Jesus Cristo. Ele superou a tensão que existe desde sempre entre membros de igreja, consumidores de eventos de igreja e pessoas comprometidas com Jesus Cristo. É esta última opção que é o que nós mais ansiamos, de que todos nós sejamos transformados em discípulos de Jesus. Alguém que segue Jesus, alguém que o imita, alguém que o leva a sério, profundamente. Timóteo era um deles. Ele é chamado de discípulo, aprendiz de Jesus Cristo. Ele escutou o chamado de Jesus para ele. E qual é o chamado de Jesus? Quem quiser vir após mim, disse o nosso Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E se alguém perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, vai ganhá-la. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Timóteo ouviu estas palavras, com certeza, e decidiu negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E ele entrou no projeto mais fascinante da vida. Este é o projeto mais fascinante para a sua vida. Este é o convite e o caminho mais extraordinário pelo qual você deve aceitar este convite, trilhar este caminho, o caminho do discipulado. Se Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor alemão, que às vezes eu falo sobre ele para vocês, dizia que por causa das palavras de Jesus, negue-se a si mesmo e me siga, isto vai te custar tudo. Porém, você vai ganhar tudo também. E mais, você perderá ainda mais se você recusar este convite. Olha que paradoxo e que coisa extraordinária. Vale a pena, queridos, seguir a Jesus. Vale a pena ser discípulo. Há tantas coisas para falarmos sobre esta palavra, sobre as implicações desta palavra. Ela é a palavra-chave, ela aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Discípulo, discípulo. Há uma tensão nos evangelhos muito grande entre as multidões que procuram Jesus apenas em busca daquilo que Jesus pode dar para elas e os discípulos, aqueles que ouviram este chamado e abriram mão, negaram-se a si mesmo, tomaram a sua cruz e passaram a seguir a Jesus. Se você ler com cuidado os evangelhos, você perceberá certamente essa tensão entre as multidões e os discípulos, tá bom? E o que mais nós sabemos sobre o Timóteo? Nós sabemos algo sobre a sua vida pessoal. Ele era filho de uma judia crente, mas de pai grego. Quer dizer, a sua mãe era judia, mas o seu pai era um pagão, era um grego. A lei de Moisés era contra este casamento. Era um casamento misto. Você, lendo a lei de Moisés, você vai ver que havia proibições em relação a isto. Mas entre os judeus que viviam no mundo greco-romano, a gente chama isso em teologia de diáspora, isso era normal. Uma família migrava, saía de Jerusalém, ia morar nas diversas cidades aí do Império Romano e os seus filhos casavam, infelizmente casavam
com cônjuges que não eram judeus. Isso era proibido pela lei mosaica. Porém, nós sabemos que, a despeito dessa situação, o Timóteo cresceu numa casa muito especial. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 4 e o 5, tá bom? Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. E nesse interim, eu já cumprimento o querido Maicon, lá do Paraná, de Arapongas, a Caroline, um abraço, Carol, para você, para o Sandro, pastor Marcelo Centeno, que está aqui com a gente, Marciele, Kleber, Deus abençoe vocês, tá bom? Vocês encontraram 2 Timóteo, capítulo de número 2. Na verdade, é 1 Timóteo. Não, me desculpe, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu reitero e peço desculpa para vocês. 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha o que Paulo fala sobre a casa do Timóteo. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Olha que coisa linda. Tem pessoas que a presença delas perto de você faz com que você se sinta bem. Te traz alegria. São pessoas crentes. O Espírito Santo de Deus transpira nelas e atinge você. E você fica feliz ao encontrá-lo. Olha o que o Paulo diz sobre ele. Lembro da sua fé sem fingimento. A mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E eu estou certo de que habita também em você. Eu estou certo de que a fé sem fingimento. Timóteo cresceu num lar misto. O pai era grego, o pai não era judeu, o pai não tinha relação com as promessas que Deus fez com Abraão. Mas a mãe era. E a despeito do erro da mãe, ela tinha uma fé sem fingimento. Porque nós, queridos, podemos errar, tropeçar. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu nunca tropecei. Mas o que importa, e o grande legado, é transmitir aos nossos filhos, não um histórico de impecabilidade, mas transmitir um histórico de integridade em relação à fé. Nada é mais danoso para um filho do que ver que os seus pais são hipócritas.
O Timóteo observou e bebeu de uma piedade vinda da mãe e da avó, de uma fé sem fingimento. Era real. Queridos, eu posso testemunhar para vocês que eu cresci numa casa que as pessoas não eram perfeitas. Mas eu posso testemunhar para vocês que eu vi muita veracidade na fé da minha mãe. Porque eu via as horas de oração, as lágrimas derramadas, o tempo gasto com as Escrituras, as lágrimas derramadas diante de Deus. E eu via que era real. Embora eu sabia que ela não era perfeita, e como sei que não é perfeita? Então esse é o grande X da questão. Porque os filhos observam o nosso comportamento. E eles observam, queridos. Esses dias a Alicia me falou: papai, por que eu tenho que andar de chinelo, sendo que eu vejo você e a mamãe andando descalço? E eles estão de olho em nós. Esse é o grande desafio. Transmitir a fé com integridade. Integridade é diferente de tentar ser perfeito. Este é o grande desafio que os pais têm em relação aos seus filhos. Se você diz para eles que eles devem ir na igreja, mas você não vai. Se você diz para eles que devem orar, mas você não ora. Devem ler a Bíblia, mas você não lê. Se em volta da tua mesa, na hora de comer, você tece críticas à igreja, à liderança da igreja, e aí quando seus filhos crescem, eles não têm mais vontade de ir à igreja, você não vai poder cobrá-los de que eles vão à igreja. Timóteo foi abençoado com um lar em que não havia perfeição, e nunca vai haver. Mas havia uma fé não fingida. E o que mais nós sabemos sobre o Timóteo? Nós sabemos, queridos, em 2 Timóteo, é segundo, tá bom? Me desculpe a confusão que eu fiz. Capítulo de número 3, olha só o que nós sabemos mais sobre ele. Versículo de número 14. Aí no livro que você leu de 2 Timóteo, 3 e 14. Olha o que o Paulo diz sobre ele. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. E você se lembra de quem aprendeu. Desde a infância. A palavra infância aqui no grego é lactente. Desde que você era muito bebê, que você era amamentado pela sua mãe, você já sabe as sagradas letras. O ensino bíblico na vida do Timóteo começou muito cedo. E este ensino que ele aprendeu, querido, das Escrituras, era para torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. E aí Paulo vai falar do poder das Escrituras. Olha o que as Escrituras para o apóstolo Paulo. E como ele tinha em alta estima as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente e perfeito, habilitado para toda boa obra. O que prepara um homem para toda boa obra, o que prepara um servo de Deus é as Escrituras Sagradas. Tá bom? Esse é o Timóteo. Ele é uma pessoa importante no Novo Testamento. Existem 2 livros com o nome dele. Ele aparece 9 vezes nas cartas do apóstolo Paulo. E ele, queridos, vamos voltar a Atos, capítulo de número 16. Ele foi chamado para ser companheiro do apóstolo Paulo. Na verdade, eu vejo aqui a intenção de Paulo em discipular o Timóteo, prepará-lo enquanto ele trabalha, enquanto ele planta igrejas, preparar o Timóteo para que o Timóteo se torne um grande obreiro no futuro, de pastor. Olha só o que o texto diz. Atos 16, tá bom? Voltem aí, Atos 16. E versículo de número 2. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. A qualificação para que alguém seja um obreiro, para que alguém trabalhe na igreja, desenvolva um ministério, se torne um pastor, um missionário, queridos, não é a indicação única. E também não é apenas comprovada pelo desejo da pessoa em querer servir e trabalhar. É necessário que a igreja, a comunidade de fé, possa oferecer esse testemunho. Tá bom? As pessoas querem um exemplo. Se alguém deseja ser pastor ali na nossa igreja, que isso aconteça, queridos. Há um déficit de pastores. As igrejas reformadas sofrerão por falta de pastores no futuro. Tá bom? Existem várias qualificações. Estudos anteriores aí nós vimos quais são as qualificações que os apóstolos apresentam. Mas uma delas é o testemunho da igreja. A igreja tem que falar o seguinte: olha, nós assinamos embaixo e recomendamos fulano de tal para o ministério pastoral. Por quê? Porque durante todos esses anos, olha só, não é dias e meses, é anos em que ele esteve com a gente, ele deu testemunho da fé. Ele é um cara que tem um bom testemunho familiar, ele trabalha com as suas próprias mãos para se sustentar, ele é casado ou solteiro, mas tem uma vida íntegra no que tange a sua área sexual, ele também dá bom testemunho no serviço aqui na igreja. E isto, queridos, não se constrói de um dia para o outro, é uma caminhada, é uma jornada, isso requer tempo, convívio, trabalho e muitos testes. Tá bom? Para que a igreja possa assinar embaixo e avalizar o ministério de alguém. E o Timóteo recebeu elogios do apóstolo Paulo. E eu vou dizer para vocês, não foi um elogio qualquer. Quando Paulo falava sobre ele, a relação que Paulo tinha com ele era de um pai e um filho. O Timóteo, ele usa as melhores palavras e os melhores adjetivos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 19. Vocês verão comigo as palavras que Paulo usa para falar de Timóteo. Na verdade, queridos, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Filipenses
é um retrato sobre ser homem. Diante da crise de masculinidade que nós encontramos na sociedade, na igreja, nas famílias, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Filipenses mostram para nós um modelo masculino, tá bom? Exemplar, a ser seguido. O primeiro, é lógico, de Jesus Cristo. Você pode ver quem é um homem perfeito olhando para Jesus. Ele é o modelo máximo. Depois nós temos o exemplo do Timóteo, do Epafrodito e no capítulo 3 do apóstolo Paulo. Portanto, Filipenses 2 e 3 servirão de modelo sobre a figura masculina. Hoje nós vamos falar só do Timóteo, mas nós podemos explorar isto futuramente. Olha o que Paulo diz sobre o Timóteo. E enquanto isso eu cumprimento a Daisy, minha amiga querida, e também a Ana e toda a família Minikoski. Um beijo para vocês. Filipenses 2:19. Paulo diz o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Paulo está dizendo, eu não tenho nenhum companheiro com o sentimento que Timóteo tem e alguém que se preocupe tanto com vocês, filipenses. Versículo 21. Aqui está o modelo, queridos. Aqui está o desafio, a nobreza deste homem chamado Timóteo. Todos os outros, olha o que Paulo fala, buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho comigo. Como um filho trabalha ao lado do pai. Timóteo é alguém conhecido pelo seu caráter provado. Quer dizer, o caráter dele foi colocado a teste, a tentações, provações. E foi revelado como um homem que busca os interesses de Cristo Jesus. Que os homens da nossa igreja sejam esses homens, a começar em mim, que não visam apenas os seus próprios interesses, mas que buscam os interesses de Cristo Jesus. Tá bom? As mulheres certamente ficarão felizes de ter aos seus lados maridos que buscam os interesses de Cristo Jesus. E não apenas os seus próprios interesses. Agora, queridos, vamos prosseguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Olha só, Paulo entende de que os judeus, a quem eles certamente encontrarão na sua atividade missionária, não vão receber bem o Timóteo, pelo fato do Timóteo ser meio grego, meio judeu. Tem uma mãe judia, mas um pai grego. Mas ele nunca foi circuncidado. Então Paulo vai lá e, para evitar conflitos, ele vai lá e circuncida o Timóteo. Mas ele não faz o mesmo com Tito. Tito era grego. Paulo diz, você, Tito, não precisa ser circuncidado. O Timóteo não. Ele circuncida por uma questão cultural. Aqui não está em jogo a circuncisão como obrigação e como requisito para a salvação, mas apenas por uma questão cultural. Paulo é um cara que não deseja que haja nenhum tipo de conflito e impedimento para a pregação do evangelho através da vida do Timóteo. Então ele circuncida o Timóteo para evitar isto.
Versículo de número 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, que nós estudamos na semana passada, sobre o concílio, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia, aumentavam em número. Então nós temos aí uma nova liderança formada, um novo integrante na equipe missionária. Timóteo se tornará discípulo de Paulo, companheiro do apóstolo Paulo, se tornará futuramente pastor da igreja de Éfeso. Ele pastoreou uma igreja que foi pastoreada pelo João apóstolo e que tinha entre o hall de membros ninguém mais, ninguém menos do que Maria, mãe de Jesus. Imaginem isto. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso. Então aqui começa o projeto dele de ser discípulo. Paulo vai preparar ele. E o preparo não é como se tem o preparo hoje, de se enviar um candidato para o ministério, para o seminário teológico, em que ele fica 4, 5 anos lá estudando teologia e depois vai para a igreja. Não, o aprendizado do Timóteo já foi no campo missionário. Que privilégio que ele teve de aprender com o professor apóstolo Paulo. Agora, queridos, a partir do versículo 6, nós vamos ver um tema importantíssimo, que é sobre tomada de decisões. Vamos ler? Versículo de número 6. Vocês estão comigo aí? Atos 16 e 6, ok? Como é que está o áudio? Como que está a iluminação? Tudo ok? Vocês estão comigo? E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. Essa Troade, na verdade, é a cidade grega de Troia, onde teve a grande batalha lá, a épica batalha dos gregos contra os troianos. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Olha só, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles querem viajar. Paulo, Silas e Timóteo. Procuram um destino. E Deus diz não. E aqui, queridos, aparece pra gente um tema relevante, que é o tema de se tomar decisões. E todo cristão que deseja honrar a Deus, ele quer tomar todas as decisões da sua vida com a motivação de glorificar a Deus. Porque tudo aquilo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Quer comemos, quer bebemos, tudo é para a glória de Deus. Tudo, tá bom? E queridos, isso é uma questão que sempre perturba as pessoas. Como que eu sei? Como sei se a decisão que eu vou tomar é certa ou errada?
Como eu sei se a profissão que eu desejo seguir, ela é a profissão em que Deus me chamou para que através do meu trabalho eu possa ajudá-lo, olha só, a colocar o mundo em ordem. Nós trabalhamos para isto. Nós trabalhamos, o nosso trabalho profissional, antes de ser um meio de obter sustento, é uma parceria com Deus em que Deus está trabalhando conosco para abençoar o mundo através do nosso trabalho. A Carol, no seu consultório odontológico, um exemplo, Carol, o Tiago, eles estão em parceria com Deus, deixando um mundo mais bonito através da estética, através da cura das patologias dentárias. Estão cooperando com Deus para a beleza do mundo. Esse é um exemplo. Está aí a Gabi, que acabou de entrar, que é arquiteta. Também, através do trabalho dela, a Gabi está trazendo beleza para o mundo, e esse é o desejo de Deus. E isto vale para todas as profissões. Você vê um artesão, um pedreiro, um lixeiro. Queridos, os lixeiros. Deus está trabalhando com eles. Os garis, tão desprezados pela nossa sociedade. Deus está trabalhando com eles para promover beleza no mundo. Imagine se não houvesse lixeiros, garis. O Pedro está dizendo lá, o Pedro estudante, você está estudando, Pedro. E seja o melhor estudante. Tire as melhores notas lá na universidade, para que você seja um bom profissional de educação física. E isto vale para todas as profissões, queridos. O conceito bíblico, sobretudo reformado sobre o trabalho, é sobre esta vertente. E aí eu fico pensando, como é que eu vou tomar uma decisão para a minha trajetória profissional? De tal forma que eu glorifique a Deus. Com quem que eu devo me casar? Eu lembro que essa era a pergunta mais perturbadora que eu tinha. Eu olhava com quem que eu devo me casar. Eu quero ser pastor. Na verdade, o meu sonho era ir para a África, ser um missionário lá. Com quem que eu vou me casar e vou convidar para essa jornada comigo de ir para a África? Com quem? Onde vou morar? O que fazer da minha vida? São tudo questões que perturbam a gente. E nós queremos buscar a aprovação divina. E eu conheci, queridos, e isso chega a ser hilário, porque eu me lembro de ter amigos, né? Deus abençoe o senhor também, seu Hernani. Saudades do senhor, viu, dona Margarete? Recebe o nosso abraço aí na sua casa, que não é mais em Itajaí, o senhor está mais perto da gente agora, né? Em Balneário. Eu me lembro de uns amigos, jovens como eu. Se o meu amigo Alessandro estiver online, ele vai lembrar disto. Crescemos na mesma igreja lá em São Paulo. E que ele costumava buscar a direção de Deus. Era o que ele falava. Então, cada decisão que ele ia fazer, ele pegava a Bíblia dele assim, falava assim, fechava os olhos e falava assim, vamos buscar a direção de Deus. Então o versículo que caísse no dedo dele aqui, ele lia e tentava interpretar aquilo como a direção de Deus para a decisão que precisava tomar naquele instante. E se você adotar isso, eu vou dizer que você certamente terá muitos problemas. Se você acredita que abrir a Bíblia e pegar um versículo dali que caiu no seu dedo, onde você estava apontando, é um meio eficaz
para se buscar a direção de Deus sobre as decisões que você precisa tomar na sua vida, você vai ter muitos problemas. Tem até uma piada, né? Se alguém lembrar melhor do que eu, por favor, escreva aí, de que o cara estava procurando tomar uma decisão e ele abriu e saiu um versículo de que Judas estava prestes a se suicidar. De mim. E aí ele fechou a Bíblia, abriu de novo e diz, e estava lá, e o versículo era esse aqui, e faça você também o mais rápido possível. E aí ele ficou perturbado. Porque me parece que esse não é o método mais correto de se buscar a direção de Deus para as decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas. Eu tive outro amigo que dizia o seguinte, ele era mais místico do que o primeiro que usava a Bíblia. Ele orava assim, onde ele estava, e dizia, um exemplo, se passar um carro vermelho aqui em 2 minutos, é porque se não passar nenhum carro vermelho em 2 minutos, é porque eu devo tomar aquela decisão. E fazia ali uma oração rápida na rua. E isto eu sempre olhei isso com muita reserva. Loucura mesmo. Quando nós não temos nenhum tipo de sinal, e me parece que Deus também não deseja ficar dando sinais para a gente, queridos. Isso é um tema na teologia chamado de livre agência, que Deus nos deixa livres para tomar as decisões da vida. Deus não me coagiu a comprar esta lapiseira. Este estojo onde eu guardo o objeto que eu tanto gosto, que são as minhas lapiseiras. Deus não me coagiu a fazer isso. Eu fui lá e comprei. Livre agência. Eu sou livre para fazer isto. Agora, como que eu vou descobrir a vontade de Deus nos atos, nas decisões que eu tomo, quando eu não tenho nenhum tipo de sinal? Como que eu vou fazer? Com base nesse texto, que nós acabamos de ler, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo de número 6 em diante, nós vemos que Deus concede liberdade para tomarmos decisões das questões da vida. E o Espírito Santo nos apresenta a decisão divina, se nós estamos certos ou errados, apenas depois da tomada de decisão nossa. Olha só, o Paulo desejou ir para a Ásia. O Paulo deseja ir para a Ásia. Era o desejo dele. E ele tensionou ir, talvez ele fez diligências para ir para a Ásia. E o que acontece? Versículo de número 6. Ele foi impedido pelo Espírito Santo. E aqui é a grande questão de como que nós vamos descobrir que o Espírito Santo impede ou ele permite. Essa é a grande questão. Não sabemos se foi através de uma visão, não sabemos se foi através de uma profecia, o Silas era... Não sabemos se houve algum impedimento logístico, se o Paulo ficou doente, mas a equipe missionária entende que eles não deveriam ir para a região Frígio-Gálatas, e eles obedecem. E diante disto, certamente eles poderiam falar o seguinte: nós vamos agora ficar aqui onde nós estamos, na Mísia, e vamos tirar um período de 1 semana de jejum e oração para tomar a decisão para onde nós vamos. Não me parece que eles fazem isso também. Eles têm um plano de ir para a Bitínia.
Eles têm uma decisão de ir para a Bitínia. Eles não ficam buscando a vontade de Deus para saber para onde eles devem ir. Não deu para ir para a Ásia, para a região frígio-gálata, nós vamos para a Bitínia. E o que acontece com o plano deles de ir para a Bitínia? O Espírito de Jesus não permitiu. Me parece que depois da tomada da decisão deles, eles entendem que o Espírito Santo, que é chamado de Espírito de Jesus também, não deseja que eles tomem esta rota geográfica, mas é apenas depois da decisão deles. Eu queria que vocês abrissem comigo Isaías, capítulo de número 30. Versículo de número 21. Aliás, há muito tempo eu assisti um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, conhecido aí no meio da internet, sobre livre agência, tá bom? Se você deseja saber mais sobre este tema, digite lá no YouTube a livre agência. A liberdade que Deus concede aos seres humanos de tomar as suas decisões, que é, como Pedro disse aí, é diferente de livre-arbítrio, tá bom? Então, vale a pena, se você deseja conhecer mais sobre essa temática, consulte lá, o homem de Deus vai explicar e fazê-lo com maestria. Isaías 30, versículo de número 21. Olha só como é sugestivo isto. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Esta voz, ela vem atrás de nós, depois de tomarmos a decisão ou de ir para a direita ou de ir para a esquerda. Ela vem depois e diz: este é o caminho. Se você escolheu a direita, essa voz vai dizer: este é o caminho. Se você escolheu a esquerda, este é o caminho. E aqui está, querido, o princípio da soberania divina e responsabilidade humana das nossas decisões. Tá bom? Sim, dona Regina. Deve ser a mamãe, com certeza, a mamãe da Rebeca. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Deixa eu explicar melhor. E nós não temos sinais de Deus dizendo, antes de tomarmos a decisão, vai para a direita ou vai para a esquerda. O que nós vamos fazer? Não vamos tomar a decisão? Não, nós precisamos tomar. Me parece que Deus, a partir desse texto que nós lemos, respeita a decisão do apóstolo Paulo ou de ir para a Ásia ou de ir para a Bitínia. Contudo, no meio da decisão dele, depois dele tomar a decisão, é que ele vai dizer, não, você não vai vir para a Ásia. E aí o Paulo para e vai tomar uma nova decisão de partir para a Bitínia. E aí, novamente, o Espírito Santo fala para ele, não e não. Também você não deve vir para cá. A orientação divina é após a decisão do homem de tomar o seu caminho, ou de ir para a direita ou de ir para a esquerda. E aí é onde entra a necessidade da sensibilidade espiritual para você perceber se a decisão que você tomou Deus aprovou ou ele colocou objeções e disse não para você. É aí que está. O Paulo permitiu perceber-se que o Espírito Santo não queria que ele fosse para a Ásia.
E depois ele percebeu novamente que o Espírito Santo não queria que ele fosse para a região da Bitínia. Ok? Foi sensível. E não partiu para aqueles locais geográficos aonde ele havia tensionado ir. Tensionado ir, tá bom? Nós vimos o texto dizendo aqui, ó. Percorreram a região frígio-grálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eles tentaram ir. Tentaram. Mas vocês não vão. Isto é, a vontade deles não foi de tomar decisão, não foi violentada. Contudo, eles conseguiram colocar em prática a vontade deles, porque Deus impediu e a vontade de Deus prevaleceu sobre a vida deles. Porque nós podemos nos esconder atrás da soberania de Deus e dizer o seguinte: eu não vou tomar nenhuma decisão na minha vida. Eu vou esperar que Deus me revele. Eu vou esperar que Deus me fale. E você não toma nenhuma decisão. Mas me parece que aqui não há margem para isto. Eu vou para a Ásia. Não, você não vai. Amém. Então eu vou para a Bitínia. Não, você também não vai. Amém. Agora deixa eu dizer para vocês, como é que nós vamos saber que estamos certos? Essa que é a grande questão. O texto não diz como é que o Espírito Santo falou com Paulo, que ele não deveria ir nem para a Galácia e nem para a Bitínia. Como que nós vamos descobrir que estamos no caminho certo? O meio mais eficaz e que é testemunhado ao longo de todos os anos, ao longo dos anos, pela longa tradição da igreja, é a sensação de paz que você tem dentro de você. Talvez o Paulo teve uma experiência do testemunho interno do Espírito Santo produzindo paz. Paulo, não é ali. Você quer ir lá, você tomou a decisão de ir, mas não é ali, Paulo. E ele teve paz. Tá bom? Dona Regina, a senhora está por aí ainda? Eu ajudei, eu respondi. Por favor. Agora, suponha que você tomou a decisão errada. Quero dizer isso para você nessa noite. Suponha que você tomou a decisão errada, como Paulo tomou. Eu quero ir para a Galácia. Não, você não vai. Eu quero ir para a Bitínia. Não, você não vai. O extraordinário que eu vi aqui, queridos, hoje, estudando isso à tarde, é de que Deus não censura o Paulo. Porque o Paulo tentou ir, ora para a Galácia, ora para a Bitínia. E o Espírito Santo não queria que ele fosse para lá. Deus não censura o apóstolo Paulo por isso. Tá bom? Ele apenas o impede de ir. Mais tarde, na terceira viagem missionária, o Paulo vai para a Ásia. Ele vai para Éfeso. E lá ele desenvolve um ministério impactante. Tá bom? Naquele momento, não era planos do Espírito Santo que ele fosse para lá. Agora, como que eu sei
que a decisão que eu tomei na minha vida, em alguma circunstância, é errada? Eu não posso responder de forma coletiva, algo individual que talvez esteja pulsando no teu coração. Eu não posso fazer isso, tá? Mas você precisa ler as circunstâncias da vida. Você está glorificando a Deus com a decisão que você tomou? Você está vivendo para a glória de Deus? Você tem paz? Com a decisão que você tomou, você está sendo abençoado e está abençoando outras pessoas? Jesus Cristo está sendo formado em você com a decisão que você tomou na sua vida? E lógico, essas são algumas perguntas que você deve fazer para avaliar a circunstância em que você está. A outra é procurar conselho de pessoas sábias e crentes. Não pode. Crentes e sábias, que tem muito crente que não é sábio. E avaliar se as decisões que você tomou na sua vida, elas estavam de acordo com aquilo que Deus tensionava para você. Tá bom? Eu espero que não haja nenhum tipo de dúvida, tá bom? Em nenhum de vocês sobre este assunto. Se houver, por gentileza, externe agora. Se você tem vergonha de fazê-lo, como tem acontecido em alguns momentos com algumas pessoas, me mande pelo WhatsApp e a gente conversa depois do estudo bíblico, tá bom? Mas que você não saia com dúvidas sobre este assunto tão delicado e tão especial e tão interessante. Sobre o não de Deus e também sobre as permissões de Deus para as nossas vidas. Irmão Natan, pastor Natan, lá de Joinville, Deus abençoe também a vida do senhor, a IPI de Joinville, tá bom? Recebe o meu abraço. Eu estou aguardando as manifestações de vocês sobre esse tema, tá? Sobretudo, dona Regina, a senhora, a resposta foi satisfatória, respondeu a sua pergunta, porque o problema levantado no início foi esse. Como que eu devo agir quando eu não tenho nenhum tipo de sinal de Deus? Fazer. Eu devo tomar a decisão de forma lógica, racional e esperar esta voz dizendo para mim que pode se manifestar de várias maneiras. Não é este o caminho que você está tomando. É outro, tá bom? É esta questão que nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos lá. Versículo de número 8. Na verdade, versículo de número 9. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Eu acho isso aqui lindo. Imediatamente. Eles pegaram as mochilas, eles compraram a passagem e foram, queridos. Um comentário que eu consultei hoje dizia que o trajeto de 600 quilômetros. Concluindo, olha só, depois de muito estudo entre eles, muita conversa, muita interação, que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui o Lucas inicia a viagem missionária com Paulo, Silas e Timóteo. Há um quarto personagem, o Lucas. Vocês viram que
imediatamente procuramos partir para aquele destino. Ele está junto, tá bom? E aqui, queridos, antes da gente encerrar o nosso estudo hoje, no versículo 9 e o 10, Deus agora sinaliza de maneira inconfundível para onde ele deseja que a equipe missionária vá. Lá, anteriormente, eu disse o que nós devemos fazer quando nós não encontramos sinalizações. Aqui não há dúvidas. Eles tiveram a certeza do caminho em que eles deveriam trilhar e para onde eles deveriam ir. Eles deveriam ir para a Europa. Eles deveriam ir para a Macedônia, território do norte da Grécia. O Tiago esteve lá viajando na sua viagem missionária, né, Tiago? Região da Macedônia, perto da Grécia, região dos Balcãs. Naquela época era território grego. É para lá que eles devem ir. Por quê? Porque à noite Paulo teve uma visão. Aqui é algo inconfundível. Nem os loucos conseguem errar esse caminho. E aqui o texto mostra que Paulo teve uma visão, queridos. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muito séria. Há muita gente dizendo que tem visões. E de fato pode ter. Visões de Deus. E essas visões de Deus podem acontecer durante o dia, podem acontecer à noite. E como que nós vamos distingui-las? Visões de sonhos. Eu me lembro de ouvir um pastor norte-americano dizer, Ray Stedman, nome dele, um grande pregador, e ouvi uma vez uma mensagem dele, ele dizendo qual é a diferença entre um sonho e uma visão. Ele disse que o sonho ele é fácil de ser identificado quando é algo humano, terreno, fruto das ações aí, psicológicas. Igual você amanhã sonha com uma zebra, com uma mula sem cabeça, com saci pererê. Sobretudo depois de comer uma feijoada e uma comida pesada à noite. E as pessoas às vezes associam seus sonhos humanos com as coisas de Deus. E quais são os critérios de discernimento daquilo que é uma visão celestial ou um sonho? O homem de Deus, o pastor, ele dizia que o sonho, o centro dele, o centro do sonho é o homem. Um exemplo, quando você sonha e durante esse sonho você é o centro dele, isso é algo humano. O contrário, quando você não é o centro, é quando você tem uma visão. Aí você está diante de uma visão. Algo que Deus inspira. Está aqui a experiência do Paulo. Um varão macedônio aparece para ele à noite e diz: passe a Macedônia e ajuda-nos. O Paulo, nem o Timóteo, nem o Silas e tampouco o Lucas se tornam o centro dessa experiência. Muito pelo contrário. Uma outra pessoa, e esse varão macedônio é motivo de grande pesquisa de quem é esse cidadão, se é um ser celestial, se é um anjo, se é um personagem
da cultura, alguém diz que é o próprio Lucas, mas enfim, o foco não é o Paulo e a equipe missionária, é uma terceira ajuda. Tá bom? Imediatamente, eles partem em direção à Macedônia. Eles concluem, a partir disso, de algo claro, que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho. Não, eles não têm dúvida. Eles estão certos disso. Portanto, queridos, nós precisamos nos alegrar na direção de Deus para as nossas vidas quando nós ouvimos não e quando nós ouvimos sim. Quando a direção de Deus for contrária à nossa, nós devemos nos alegrar, e quando ela for permissiva também. Tá bom? Nós devemos nos alegrarmos em ambas, sabendo que quando Deus nos fecha uma porta, Ele abre outra. Quando Deus diz não, na verdade Ele está dizendo sim. Por isso nós devemos nos alegrar. Agora, talvez você deve ter perguntas. Como é que Deus concede direção para nós hoje? Adivinha o que eu vou responder? Deus nos concede direção, queridos, através das Escrituras Sagradas, lidas, interpretadas corretamente, pregada e de acordo com aquilo que a comunidade de fé está lendo há 2000 anos. Tá bom? Deus nos concede direções assim, através das Escrituras Sagradas. Quando ela é lida, quando ela é pregada e quando ela é proclamada junto com a comunidade de fé que há 2000 anos está fazendo isto. Ok, nosso tempo está estourando. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Na semana que vem, nós vamos ver o que acontece na Europa, tá bom? Como que o cristianismo entra no território europeu. Nosso estudo aqui na semana que vem. O que acontece a primeira pessoa a se converter ao Evangelho no continente onde o cristianismo teve a sua maior força no passado. E hoje não, hoje o cristianismo na Europa está em declínio. Os estudiosos falam de uma nova cristandade que é vinda do hemisfério sul, América do Sul, África, a parte sul da África, Ásia e a parte da Ásia, onde o cristianismo mais cresce. E o desafio será evangelizar o hemisfério norte, tá bom? Mas nós vamos ver como é que nasceu o evangelho no continente europeu na próxima semana, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar agora e interceder. Se alguém tem alguma dúvida, por favor, compartilhe com a gente. Se você deseja fazê-lo em particular, eu estou à disposição também, tá? Não fiquem com dúvidas sobre os temas que foram abordados hoje aqui, sobretudo este da decisão e da vontade de Deus. Ok? Alguns de vocês têm algum pedido de oração em especial para fazer? Eu penso que não tem.
Ah, o Carlito pede oração pelo sobrinho Nando, Angélica e Rodrigo. Vamos orar por eles. Está aí a contribuição do Tiago, que Deus não é uma cigana que vai ler mão, de fato e de verdade. Eu esqueci de dizer, viu, queridos, que muitos hoje, antes de tomarem decisão, eu não sei aqui, mas lá em São Paulo tinha muito disso, acho que aqui não tem. Vão atrás de profetas, atrás de profecias, né? Antes de tomar decisões nas suas vidas. Isto é certo ou errado? Eu não sei se é certo nem se é errado. Você pode se frustrar, pode quebrar a cara, ouvir uma falsa profecia. E aí? Como é que fica? E eu quero acreditar que vocês não consultam tarô, não vão na cigana, não lê a mão, e tampouco compram o diarinho para ver o horóscopo. O cristão toma suas decisões avaliando quando eles não têm nenhum sinal, avaliando de maneira lógica aquilo que vai glorificar a Deus. Se porventura ele tomou uma decisão que não está de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo vai dar o testemunho interior, tá bom? Seu Hernani Garcia, Deus abençoe o senhor, toda a sua família. Hoje eu senti falta de muita gente, queridos. Vamos orar para encerrar nosso estudo bíblico hoje? Orar pelo nosso país. Eu tenho evitado, queridos, nesse momento de estudo bíblico, tocar nesse assunto, porque a gente precisa sair, né, deste cenário, mas as notícias que nós temos não são das melhores. Como eu disse no domingo, nós estamos diante de uma tempestade de 4 tsunamis, né? A crise médica, sanitária, nós estamos diante de uma crise econômica, de uma crise emocional já das pessoas e também de uma crise política. E o que nós podemos fazer, queridos? Eu me sinto profundamente impotente. Eu confesso para vocês que olho para tudo que está acontecendo e vejo a minha fragilidade, o quanto eu sou impotente, de quanto eu não posso fazer. Isso me humilha, isso é bom, porque me mostra de fato quem eu sou. E me faz, queridos, recorrer a uma coisa que eu quero ler para vocês aqui. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7 e o versículo de número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aqui uma promessa de Deus para a nossa nação. Deus se compromete, queridos, a ouvir as nossas orações, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Agora, é uma promessa condicional. Ele espera que o povo dele, ele não espera que os políticos de Brasília façam isto. Deus não espera que toda a nação brasileira faça isso, queridos. Ele espera que o seu povo, quem é o povo de Deus hoje? A igreja de Jesus. A igreja de Jesus que chama pelo nome dele.
E o que ele espera que a igreja faça? Se humilhe, ore, busque a Deus e se converta dos seus maus caminhos. Eu acho que diante desse cenário que nós estamos vivendo, este é o nosso papel, como povo de Deus. Essa é a parte que nos cabe, queridos. Se humilhar diante do Senhor, orar, buscá-lo e se converter dos nossos maus caminhos. A promessa está aí, queridos. Deus ouvir as nossas orações, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Tá bom? É o que nós podemos fazer, todos nós. Portanto, mais uma vez eu apelo para você. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice a sua quarentena. Busque ao Senhor. Ore ao Senhor nesses dias maus, tá bom? Faremos isso lembrando do Nando. Deixa eu ver aqui. A Angélica e o Rodrigo, sobrinhos do nosso irmão Carlito. Pai querido, é com alegria que a gente se aproxima de Ti, Senhor, nesta noite, para orar, Senhor, para escutar a Tua palavra. Meu Deus, é tão bom chegar quinta-feira e poder me encontrar com os meus irmãos. Eu gostaria de estar lá no templo, Senhor, agora. Nós estaríamos nos abraçando. Nós estaríamos, ó Deus, nos cumprimentando, conversando. As crianças estariam correndo naquele espaço. Mas isso não é possível. E nós aceitamos das Tuas mãos tudo que nos sobrevém, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Nós confiamos nesta palavra, nesta noite, para sustentar e alimentar a nossa vida diante deste cenário tão difícil. Pai querido, nós oramos, e eu oro nesta noite, Senhor, pedindo ao Senhor pela vida do Nando, da Angélica e do Rodrigo, que são sobrinhos do nosso irmão Carlito, da dona Célia. Esteja com eles, ó Deus, aquilo que eles estão enfrentando, as dificuldades, não sei se é física, emocional, espiritual, esteja com eles, ó Deus. Cure se for enfermidades. Abra portas, ó Deus, se estiverem enfrentando dificuldades financeiras. Liberte, ó Deus, de toda a opressão do maligno. Glorifica o Teu nome sobre a vida deles, ó Pai. E eu oro nesta noite, Senhor, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa nação. Mas eu oro antes pela igreja de Jesus Cristo. Oro para que o Senhor desperte, ó Deus, a Tua igreja, que é o Teu povo, Senhor, que é o povo do Senhor na face da terra, especialmente aqui no Brasil. Nos desperte, colocando dentro de nós um espírito de súplica, Senhor, de intercessão e este quebrantamento espiritual tão agradável a Ti, Senhor. A humilhação diante de Ti, a oração, Senhor, a busca consciente da Tua face e a conversão, o arrependimento dos nossos maus caminhos. Oh, meu Deus, ajuda-nos nisto. Conceda-nos esta dádiva, Senhor, para que, ó Deus, haja esperança para a nossa nação. As notícias são terríveis, ó Deus. O número de mortos aumentam. De igual modo, o número de contágios. A bancarrota financeira, Senhor. Os dramas familiares. Pai, há famílias que estão vivendo tormentos dentro das suas casas. Violências domésticas, ó Deus. Problemas emocionais. Ausência, Senhor, do pão na mesa de famílias. Senhor, tenha misericórdia de nós. Oh, meu Deus, nós te pedimos isto nesta noite. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. É a minha oração a Ti, ó Deus, com pedido de perdão pelos meus pecados. E eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, queridos.
Que a graça preciosa de Jesus Cristo esteja com você, com a sua família. Que o amor de Deus, o nosso Pai. Beijo, vovó Célia. O amor de Deus, o nosso Pai. E a comunhão do doce Espírito Santo seja com você, com a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Eu espero vocês, queridos, domingo, 19h30, aqui nesta plataforma. E mais uma vez eu lembro, se os irmãos necessitarem de atendimento, de alguma questão pastoral, agende comigo. Nós nos encontraremos lá no nosso espaço, na nossa igreja, respeitando as regras de distanciamento social, tá bom? Mas não sofra sozinho. Receba o meu abraço, abraço de toda a minha família. Eu vou pegar aqui o Thomas no colo para mostrar para vocês. Tá aqui, queridos, a nossa, o presente que Deus nos deu para mim, para a Eliane, a Alicia e o Thomas. Tá aqui os motivos da gente não ter nenhum tipo de tédio no isolamento, queridos. Não dá tempo. Não dá tempo nem de ficar pensando muita coisa, tá bom? Da hora que acorda até 10, 11 horas da noite, às vezes até mais, numa agitação muito grande. Como Deus é bom. O Renato que fala, né, Renato? Quando Deus quer alegrar e uma família dá criança para elas. Dá tchau, Thomas. Dá tchau pro Gilmar. Dá tchau pro Gilmar. Todos eles. Pega aqui. De fato, corintiano, senhor Hernani. Desde sempre. Eu já disse para ele que se ele não quiser torcer para o Corinthians, não pode torcer para o São Paulo e para o Palmeiras. Nem para o Flamengo. Aceito que torça para o Avaí, para o Figueirense, até para o Grêmio, tá bom? Queridos, Deus abençoe. Domingo eu espero vocês aqui às 19h30. Receba um beijo, um abraço de todos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.